E aí, pessoal, tô começando mais um C2R Cast. Hoje a gente vai falar sobre mobilidade elétrica e a gente trouxe 3 grandes parceiros da C2R aqui pra conversar um pouco, então eu vou passar pro Matheus se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Maia, sou CEO e fundador da Swapie Mobilidade Elétrica. Clientes, né, e parceiros aí da C2R. A Swapie atua na área de conversão de veículos a combustão em veículos elétricos. Então, justamente, nossa missão é tornar o veículo elétrico mais acessível no Brasil. Trazer isso mais para o dia a dia das pessoas para contribuir também com a redução de CO2 nesse setor da mobilidade. Thiago também tá aqui hoje com a gente, por favor. Bom, tudo bom? Então, meu nome é Thiago Mota, eu sou da MVP Solutions. A gente é uma startup que trabalha no desenvolvimento de tecnologia para veículos elétricos, né? Então, toda a parte de hardware e software. A gente trabalha hoje basicamente com um P&D terceirizado, então parte de desenvolvimento de novos produtos para veículos elétricos. Eu sou engenheiro em eletrônica e tenho mais 2 sócios e mais pra frente a gente pode falar um pouquinho mais também. Sim, com certeza. E você, Bernardo? Bom, pessoal, eu sou o Bernardo, sou CEO da Voltbras. Bom, a gente fornece desde soluções para grandes redes de carregamento até redes de pequeno porte, que estão dando os primeiros passos na mobilidade, né? Então, a gente é focado em software para gestão de carregamento. Top. A conversa vai ser boa porque vocês 3 já são amigos aí de longa data, pelo que eu tô sabendo. Exato. Acho que é um ecossistema super forte, né? A mobilidade está crescendo bastante, mas essas parcerias são sempre necessárias. Então, a gente senta bastante junto, troca bastante figurinha, né? Para que as coisas saiam, né? Sim. Então, a gente é bem próximo muito por conta disso, né? Exato, a gente tem um histórico legal aí da época da faculdade, aí, de equipe de competição juntos, né? Da época da Ampera. E é engraçado que dali saíram várias outras empresas, iniciativas assim, de mobilidade elétrica, cada um também com uma vocação, né, diferente, cada um se complementa muito bem, então acho que vai ser bem legal o papo aí. Nossa, e como é que começou, assim, essa paixão pelo mercado de mobilidade elétrica? Eu vim depois, vocês começam, acho. Tá. Aqui vai por ordem, então. Eu acho que assim, a primeira questão é que a gente gosta muito de desenvolver coisas, né? Eu também fiz engenharia e a gente gosta de ver as coisas saindo e acontecendo. Né? E aí, quando a gente viu que esse segmento estava crescendo bastante, tinha um grande potencial e, principalmente, tinha realmente espaço para a gente poder trabalhar, acho que à medida que a gente foi descobrindo mais esse mercado, entendendo as dificuldades, gosto bastante de carro, mas não é isso que faz com que a gente trabalhe nesse setor. Acho que é muito mais essa capacidade de transformação e poder ver que a gente está deixando a nossa marca, assim, né? Sim, tem um propósito maior, né? Tem um propósito maior. Sustentabilidade, muito massa. Exato. Então, na verdade, veio com a mesma coisa que o Bernardo falou ali, pela paixão por carros, né? Então, sempre gostei de Fórmula 1, via todo final de semana e tudo mais. Aí, na universidade, tem as equipes de competição, e dentro delas tem competição de Fórmula. E aí, vi o carro lá na UFSC, que achei muito massa, vou me inscrever, falei com alguns amigos. E na hora que eu fui me inscrever no Fórmula Combustão, eu vi um carro... Fiz engenharia eletrônica, né? Sou formado já. Eu vi um carro e eu vi, cara, não tem escapamento, não tem umas coisas... Tá meio estranho esse carro. E daí eu fui ver e eu vi que tinha um carro elétrico. Faz mais sentido eu ir pro elétrico, né? Acabei me inscrevendo no elétrico e lá eu conheci mais sobre veículos elétricos. Era final de 2015, começo de 2016. Então ainda tava começando a dar o boom da Tesla ali, né? Então, lá que eu pelo menos tive mais esse contato com o veículo elétrico e comecei a gostar bastante da tecnologia, né? Comigo, eu também sempre fui apaixonado assim, por automobilismo. A gente começa na Fórmula 1, assim, em casa, né? Mas lá, quando eu sou técnico em eletrotécnica, estou na engenharia elétrica agora, mas na época que eu estava no técnico, eu fui num seminário de energia mais limpa, da Fiesc. E aí tava lá a Ampera, essa equipe de competição da Fórmula SAE, com o carro exposto. E eu falei, meu Deus, tem gente em Florianópolis fazendo carro elétrico, como assim? O que é isso, né? E aí foi ali que eu fui picado pelo bichinho da mobilidade. E foi amor à primeira vista, assim, fui para casa, comecei a pesquisar, já queria me inscrever para Ampera, sem nem ter entrado na faculdade ainda. E aí, na verdade, ali, assim, eu sou bem motivado, assim, por essa paixão pelo carro elétrico mesmo, assim. Tanto, né, que a Swapie é realmente pegar um carro a combustão e transformar em elétrico. Quando a gente viu que o carro elétrico vai vir para o Brasil, né, um caminho sem volta, mas a gente sabia que ia ter uma curva, né, tem uma certa curva assim, de aderência muito por conta do custo, né, do preço. Então, a conversão é justamente para acelerar essa transição
e tornar os veículos elétricos mais acessíveis, mais rápidos, assim, né? Então, nosso papel é atuar nessa frente, assim. Esse conceito que o B trouxe, assim, né, sobre, querer transformar, querer fazer acontecer, eu acho que faz muito sentido e querendo ou não, assim, hoje Floripa tem esse polo de mobilidade elétrica que está fazendo acontecer, assim, né, a Voltibras, tá voando aí já, né, com diversos clientes nacionais, multinacionais, enfim, então, acho que investimentos, exato. Exato, mas começa pequenininho, né, e aí vai pra cima. Isso que eu ia perguntar pra vocês também, como é que foi começar do zero uma empresa, ainda em período de faculdade, que é mais difícil ainda, e achar os sócios. Vocês três não são sócios, né? Mas vocês... Mas temos nossos sócios. Mas não teria problema em ser sócios deles, muito bem. Olha só. Um bom flash. Eu acho que assim, ó, falando de sócio primeiro, acho que vai muito na linha de complementaridade, né? Então, se tem alguém que é mais técnico, tem que ter alguém que é menos técnico. Se alguém é mais extrovertido, tem que ter aquela pessoa que se segura mais. Porque senão não tem divergência e isso é meio ruim, né? Então, acho que esse é um ponto. O equilíbrio, assim, né? O equilíbrio da complementaridade, né? Para que você não fique viciado em ideias únicas. E o segundo ponto é você saber trabalhar bem com aquela pessoa. E eu acho que isso é a parte mais difícil, porque cada um tem a sua individualidade, né? Acho que vai desde trabalho de faculdade, assim, às vezes você tem dificuldade de organizar coisas pequenas, quem dirá uma empresa grande. Então, acho que essa sinergia é bem importante também, né? Então, acho que questão de sócio é isso. E com relação a realmente abrir você iniciar algo novo ainda na faculdade, né? Sem conhecimento, né? Porque se você tá na faculdade, você é uma pessoa jovem, né? Eu ainda sou uma pessoa jovem, né? Mas eu acho que vai muito de a gente buscar informação. E por a gente ser super jovem, acho que não tem aqueles vícios também, sabe? Do tipo, eu sei, eu já fiz isso. Você tá aberto porque você realmente, literalmente, não sabe nada. Então você ouve, você busca, você lê. Eu acho que isso, sabe, essa mente aberta, assim, é muito bom para quem tá iniciando algo, né? De realmente ouvir e não ter aquela... pensar que você sabe tudo, né? Então, acho que é isso, é ouvir e, sabe... Aprender, né? Aprender, ter a mente aberta, né? Eu concordo com o que o Bernardo falou. Todo mundo fala que um sócio, uma sociedade, enfim, uma empresa é quase que um casamento, né? Então, tem que ser divergente, mas tem que querer ir para o mesmo caminho. Então, isso também é importante. Não adianta cada um querer ir para um lado que não vai chegar em lugar nenhum, mas tem que ter pensamentos críticos diferentes para trazer diversidade ali para a empresa, né? Para o pensamento da empresa. Trazendo um pouco mais para a minha realidade ali, os três são puramente técnicos. Então, isso é um problema que a gente tem enfrentado hoje. Nenhum dos três são muito de parte de gestão, gostam da parte menos técnica. Os três são puramente objetivos, então, às vezes, alguns pensamentos são muito diretos, assim, então não tem um tempo para analisar com mais calma, né? Eu tenho tido esse trabalho de me capacitar um pouco mais nessa parte de gestão ali, para trazer isso para dentro da empresa, então eu tenho largado um pouco a parte técnica, mas justamente para buscar aquilo que o Bernardo falou, né, de ter diversidade no pensamento, mas nós três temos o mesmo pensamento de onde a gente quer chegar, né? Então isso que é bastante importante para os sócios, todos quererem chegar no mesmo lugar, né? Não adianta um querer ter uma empresa gigante e o outro só quer ter a empresa que um ano e vender no ano seguinte. Isso aí uma hora vai dar briga. E vocês já alinharam a expectativa desde o início, assim? Desde o início é meio difícil de falar, né? Porque a gente começou a empresa, digamos assim, a ideia da empresa, né? Começou em 2018, mas a gente efetivamente abriu só em 2020, né? Então foram 2 anos de conversa ali que a gente não tinha a mínima ideia do que ia fazer, a gente ainda estava definindo o que a gente ia fazer. E aí, depois que a gente abriu, a gente começou a ter essas conversas mais de, beleza, o que a gente quer fazer com a empresa, onde é que a gente quer que a empresa chegue. E aí a gente foi se alinhando e viu que a gente já tinha mais ou menos o mesmo pensamento, né? Pô, a gente quer ir mais ou menos para cá, se conseguir vender, bom, se não conseguir, a gente só segue, porque é algo que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta de trabalhar nessa área de tecnologia, né? A gente foi também bem focado nessa parte de multidisciplinaridade, assim. Eu comentei assim que eu tinha essa vontade de entrar na Ampera já pensando em me capacitar na parte técnica, né? Como eu estava
tava saindo do ensino técnico, do ensino médio, assim, não sabia nada de nada. Eu tinha tido experiência profissional, mas só de menor aprendiz, assim, não era nada muito na parte de mobilidade elétrica. Então, eu entrei na Ampera já pensando, cara, eu já tinha ideia da Swapie, mas não tinha nome ainda, era só uma ideia de conversão. Pensei, vou entrar na Ampera para conhecer os meus futuros sócios. Essa era a minha mentalidade, assim. Aí, quando eu cheguei lá, conheci o Vitor e o André, né? O Vitor é da parte elétrica e eletrônica, o André é da parte mecânica, mais operação também. E aí, né, ele é da produção, o Vitor eletroeletrônica, eu era só elétrica, e aí acabei vindo mais para essa parte, assim, de gestão, né, e de modelo de negócio. E aí foi meio que natural, assim, a gente, claro, o primeiro protótipo todo mundo teve o dedo, assim, né, mas aí agora meio que eu já acabo não participando mais tanto dessa parte técnica operacional, assim, eu acabo sendo mais trazendo inputs, assim, de clientes, né, inputs de mercado, e aí, esse que é o bom, que é justamente o que o B comentou, assim, né, cada um consegue trazer uma ideia de um ponto de vista, mas tentando caminhar para a mesma direção, assim, então, isso foi muito bom, assim. Vocês comentaram de trabalhar, né, de cada um trazer uma contribuição. Uma coisa que eu acho legal é que os sócios, eles não são obrigados a trabalhar, né, então, e essa obrigação a gente coloca ali, geralmente, em acordo de sócios, para fazer esse alinhamento, definir como é que vai ser o andamento da empresa, quais vão ser as responsabilidades de cada um, como é que acontecem as saídas. Vocês têm esses alinhamentos com os sócios de vocês? Como é que ficou essa questão? Ah, boa. Tem, e eu acho fundamental, porque deixa muito claro... se você sair, vai acontecer isso. Se você fica, você tem que ficar, né? Que aí tem o lock-up, né? Que é quando você tem a obrigação de ir trabalhar, né? Você não pode simplesmente falar assim, não vou mais fazer nada. Porque se você parar de fazer, quer dizer, se você fundou a empresa com 3 sócios, é porque esses 3 são necessários. Sim. Então, se um deles fala assim, eu vou tirar férias de 6 meses, vou fazer um mochilão, essa pessoa vai defasar a empresa. Né? Então, ela tem a obrigação de trabalhar, né? Estar ali participando. Né? Isso é feito no acordo de sócios, né? Que aí tem o lock-up e também já prevendo. Se você sair, né? Vai acontecer isso. Se você sai, você tem que vender a tua participação por um preço já pré-determinado. Exato. Porque senão depois a pessoa sai... E aí a pessoa vem falar, eu acho que vale 100 milhões a empresa. Pode começar até uma corrida ali de quem limpa o caixa primeiro, né? Sabe? Aí não dá. Então, acho que essa parte jurídica, às vezes a gente... Porque assim, é algo difícil, porque ninguém, né, até dando um paralelo, ninguém faz um namoro pensando já em terminar. Ninguém começa uma empresa falando, daqui 3 anos a gente vai brigar e ele vai querer sair, eu vou querer tirar férias. Né? Então, é bem duro ter essa conversa com sócios, Sim. Mas é extremamente necessária porque é ela que vai proteger você depois de muito tempo, até para que você continue tendo uma boa relação com aquela pessoa. O Thiago comentou até de ser um casamento, né, com os sócios. É realmente isso, porque no casamento a gente também pensa antes, né, qual que vai ser o regime de separação. Que é uma conversa dura. Exato. Então, por que não pensar também na sociedade, que também é um casamento? E eu até diria que é pior, porque um casamento... beleza, entendeu? O casamento tem os seus benefícios. Não, ok, mas assim... você vai vender o carro, vende a casa, vende isso, vende aquilo. É muito claro que a casa vale... sei lá quanto. A empresa não, você não tem um valor da empresa, sabe? A empresa é muito... É volátil, é subjetivo. Ainda mais uma startup, no nosso caso. Aí assim, você levantou lá R$1 milhão, a valuation de 10 milhões. Aí a pessoa acha que vale 10 milhões. Aí fala, eu vou vender minha parte, né, nesse valor. Só que quem que vai comprar por isso? Uma coisa é você ter um valuation disso, outra alguém realmente pagar isso, né? Então é aí que dá muita briga, assim. Porque aí é briga. Né? Claro, se alguém quer sair... Porque a pessoa acha que vale 10 e aí ninguém paga 10. E aí fica meio que uma situação chata, assim. Exato. Então é muito bom ter muito claro isso no papel. Captar investimento e a pessoa já querer sair com aquele dinheiro que entrar. Não, ele nem sai, né? Porque hoje em dia faz lock-up,
sabe, só entra dinheiro fazendo lockup, né? Você tem a obrigação de ficar no mínimo 4 anos na empresa. O dinheiro entra pra empresa, né? Não Entra pra empresa, exatamente. pro exit, assim. Exato. Então, né, o investidor tá investido na empresa, na ideia, né? E não na saída dos membros, assim. Então, isso faz Os parte próprios investidores já, nos contratos mesmo que eles fazem, né? A gente trabalha com alguns, eles pedem. Justamente pra não acontecer essa saída. Exato, e se sair, beleza, você vai sair com nada. E aí já tá claro isso. Nossa, você vai sair com 0 e é isso. Né? O dinheiro não é pra ti, é pra empresa. Ele tá botando fé que você vai desenvolver a empresa. Pra Não vocês que também você foi tranquilo combinar isso com isso sócios? eu acho que exige muita maturidade e transparência, assim. E aí eu acho que é isso que também que precisa numa sociedade, né? Se tu não tem esse nível de comunicação também com o teu sócio, eu acho que é um ponto de alerta, assim, né? Eu acho que precisa ter essa transparência. Não é uma conversa fácil, mas necessária. Então, acho que desde o início a gente teve bem claro essas decisões. Mas é isso, muita coisa vai acontecendo, então né, vira e mexe de um tempo, precisa sempre fazer um realinhamento, né? Ver, pô, mudou alguma coisa de lá pra cá, né? Antes tinha gente que tava só na graduação e começando a startup. Pô, agora tem gente que já tá trabalhando em outro lugar, ou não, agora tô 100% focado. Mudou as responsabilidades. Exato. Né, tu comentou que o sócio não tem obrigatoriedade de trabalhar. Isso. Mas quando a gente tá abrindo uma startup, a gente chama pessoas que ou entram com capital ou com dinheiro, com trabalho. Então, assim, sempre tem que ter muito bem definido esses papéis, né, e essas funções, assim. Então, o acordo sempre foi... Claro, no começo, lá, quando a gente sentou a primeira vez na mesa, a gente botou no Google como fazer um acordo de sócio. Saiu lá um bloco de notas, assim. Não, nem tinha. Não tinha ChatGPT. Mas botou um bloco de notas lá e falou, isso aqui, pô, parece coerente? Parece. Tá todo mundo de acordo? Mas, assim, né, agora a gente tem um acordo de sócios de verdade, assim. Mas naquela época, pelo menos, já era um primeiro alinhamento, assim, né? Sim. A gente demorou pra fazer isso, até, na verdade, quem deu a dica de fazer e puxou bastante a gente foi vocês, né? Então a gente começou, foi com 2 anos e meio de empresa que a gente foi fazer esse acordo de sócios. Até porque o primeiro ano era basicamente consultoria, então era eu e mais um sócio só, não tinha um segundo sócio ainda, não tinha funcionário, não tinha nada. Então era mais simples, porque enfim, se brigava um para cada lado, resolve. Mas depois que a empresa começa a crescer e tudo mais, é bem importante ter isso, né? É basicamente para evitar briga. Então tá tudo escrito ali, não tem o que discutir, né? Exatamente. E em relação à propriedade intelectual, assim, da empresa, também foi de vocês, né? Que é desenvolvimento ali, principalmente de hardware e tal. Como é que foi combinar isso com os sócios? Isso eu acho que já estava meio implícito em todo mundo, que o que é desenvolvido é da empresa, o que é feito é da empresa. Claro, não estava no papel, mas até depois da conversa que a gente teve com vocês e tudo mais, a gente conversou depois sozinho também, foi tranquilo de fazer o acordo de sócios, porque estava todo mundo com a mesma ideia, todo mundo tinha o mesmo entendimento. A empresa está começando, então se alguém sair, cara, não faz sentido tirar alguma coisa da empresa, porque a falta da pessoa já vai trazer mais, já vai ser mais prejudicial do que qualquer outra coisa, né? Principalmente uma startup está começando, quem fundou a startup é o principal valor da empresa, né? Então, essa parte de propriedade intelectual também segue na mesma. Então, a propriedade é da empresa, tudo que foi desenvolvido ali dentro fica com a empresa, né? E aí eu complementaria que além dos fundadores, todos os trabalhadores, né, também tem que ceder a propriedade intelectual deles. Porque senão, depois de um tempo, a pessoa vai lá e fala assim, isso aqui é meu, fui eu que fiz. Sim, ela fez porque você contratou ela, né, você remunerou essa pessoa. A gente faz o registro porque, né, ainda mais tratando-se de software, é algo meio que volátil, assim, né? É muito fácil você fazer várias replicações, né? Então, é muito bom que isso seja muito bem protegido, porque o valor da companhia está naquele software, né? Então, a propriedade intelectual acaba sendo um valor muito grande, né? Um ativo bem importante da empresa, os investidores prestam bastante atenção nisso. E fiquei sabendo de uma curiosidade, né? Que a Swapie fez o registro da própria marca sozinha. Sim, fizemos. Foi tranquilo, assim, na verdade. Na verdade, assim, tranquilo é forte, né? Mas, basicamente, na época, a gente definiu o nome, Swapie,
né, swap de troca aí, de elétrico e tal, e fizemos a marca, daí a gente pagou, né, um designer para fazer a identidade visual, assim, e tal, e aí eu, pô, preciso, né, patentear não, mas registrar a marca e tal, vamos lá, daí... Pô, era tudo muito confuso, assim, tinha um monte de empresa falando, faz comigo aqui, faz com a gente, pô, registrar é bem tranquilo, segue esses passos e aí depois me contrata, era sempre coisa assim, muito, tipo, tinha muita confusão, assim, aí eu entrei lá no site do INPI, fui vendo mais ou menos como é que era, e, pô, a gente tava num começo que não tinha dinheiro pra pagar alguém pra registrar, assim, então... Eu falei, cara, as taxas já são caras. Eu vou seguir aqui o ABC, assim, que, né, o passo a passo que o site do INPI tá dizendo e vou fazendo. E aí, pô, iniciei lá o processo, passou um tempo, né, que tem os prazos, assim. Aí, não, ninguém reclamou e tal. Vamos seguir. Fechou, eu paguei uma taxa. Aí ficou um tempo. Aí daqui a pouco comecei a receber um monte de e-mail. A sua marca está correndo risco. Contrate a gente para resolver. Eu falei, meu Deus, será que perdi a marca? Será que aconteceu alguma coisa? Aí eu entrava lá no processo, não, tudo certo. Cara, que estranho, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a pesquisar mais e era sempre assim, toda etapa que a gente passava assim no processo, alguém vinha nos assediar, dizer que tinha dado algum problema e era para eu contratar alguém. E aí, por fim, no final das contas, eu perdi uns 2 prazos. Eu tive que pagar umas taxas extraordinárias lá. Mas no final deu tudo certo. A gente tá com a marca registrada aí por 10 anos. Foi uma das primeiras pessoas, assim, que eu conheci que conseguiu registrar de fato. Porque a maioria perde prazo e daí a gente tem que tentar ali dar uma resgatada, entrar com um processo. O prazo foi o limite, assim. Foi o último prazo que eu podia perder, daí eu perdi, daí eu paguei e deu tudo certo. E vocês 3 são da área de mobilidade elétrica, mas atuam com coisas completamente diferentes, né? Qual que é o perfil de cliente de vocês? Boa. Olha, a gente fala que o nosso cliente é a rede de carregamento, que fundamentalmente é aquela empresa que quer ter uma rede de carregamento. Então, geralmente, é as empresas do setor solar, rede de varejo, são várias redes que falam, agora eu quero ter uma rede, e aí busca a nossa solução. E aí, a gente faz todo um trabalho de passar materiais para que essas potenciais redes tenham treinamentos, né? Então, a nossa venda, ela é bem personalizada, a gente senta e mostra como tem que fazer e tudo. Então, acho que eu diria que é todo mundo que quer entrar nesse segmento e, enfim, a gente ajuda em todo o processo para que a pessoa possa montar essa rede de carregamento, né? Massa. O nosso perfil de cliente acho que é um pouco mais difícil, né? A gente, por trabalhar com projetos de pesquisa e desenvolvimento, são projetos longos, normalmente, 1 ano e meio, 2. Mas, basicamente, são... hoje a gente tem 2 clientes, né? Desde o começo a gente está com 2 clientes. E são empresas do setor automotivo, montadoras, mais ou menos nesse lado. Mas a gente está querendo desenvolver, a gente está desenvolvendo um produto nosso para sair dessa parte de fornecimento de serviço só, né? E a gente começar a fornecer um produto já. A gente tem algumas conversas com o pessoal da SOAP também, para fornecer os componentes para eles utilizarem nas conversões. A gente tem uma outra ideia nossa que a ideia até final do ano a gente está lançando isso, pelo menos um protótipo, e começar a oferecer já para teste, enfim, alguma coisa assim. Então a gente deixa um pouco escondido. Mas hoje, na parte de pesquisa e desenvolvimento, são basicamente montadoras que querem ter algum projeto de eletrificação aqui no Brasil, né? O nosso cliente, ele... Na conversão, a gente está focando bastante no B2B, assim, né? Então, empresas de logística empresas que tenham frota para fazer essa logística com mais economia e mais sustentabilidade. Então, né, pensando que a gente pega uma frota lá de Fiorinos, aproveita essa frota atual dessa empresa, converte e aí ele tem uma frota 100% elétrica. Né? Então, esse é o nosso foco. A gente está ainda buscando esses primeiros clientes, né? A gente tem algumas negociações já meio que para validar o nosso protótipo, né? A gente tem um protótipo rodando já que é o Celta elétrico, ele está nas ruas já, mas, né, o produto Fiorino vai ser finalizado agora no final do ano. Então, tem um dos clientes é o B2B, essas empresas que têm frota própria, e aí o outro seria B2C, seria realmente entusiastas que querem converter seu próprio veículo, né, pessoal.
Então, desde do cara que tem um Fusquinha, um Celtinha também, mas, né, sei lá, Corcel, enfim, carros clássicos, até carros, né, digamos, não tão clássicos assim, mas carros normais. Tornar então, o elétrico mais acessível, né? Exato. Porque... Então, assim, até agora no final desse mês, na verdade, a gente vai lançar o processo de pré-venda, inclusive, para conversões B2C. Então, né, vai ter a categoria do Celta, para quem quiser ter um Celta elétrico. Vamos ter a categoria da Fiorino também, para as empresas também poderem entrar nesse processo. E aí a gente tem a categoria dos clássicos ali, né, que seriam de motores refrigerados a ar. Então, Fusca, Kombi, réplica de 356. Então, carros mais clássicos, assim, a gente vai lançar no final do mês esse processo de pré-venda, porque a gente está muito focado no B2B e o processo de empresas, às vezes, é muito mais complicado, né? Cada reunião, tem que chegar no tomador de decisão, aí tem que levar para a diretoria, tem que entrar no orçamento daquele ano. Então, e, ao mesmo tempo, a gente estava recebendo muita demanda no direct do Instagram, no nosso site. Pessoas, eu tenho um Celta, eu vi o Celta de vocês, posso converter? E a gente, nosso foco é B2B, mas... Nossa, tá tão aqui no meu lado. Então, a gente conversou bastante, a gente vai dar, né, continuar focando no B2B, mas atender uma demanda que a gente criou, assim. Então, vamos ver como é que vai se sair esse processo, assim. E daí, sobre mercado ainda e clientes, vocês têm um case legal com a gente sobre os contratos. Queria que tu comentasse um pouquinho. Boa. O que rolou ali. Assim, a gente demorava entre a parte de fechar a negociação e o fechamento do contrato em si, cerca de 4 meses até 6 meses, em fase contratual mesmo, né? Porque o nosso produto, ele é difícil, assim, de complexo, né? Porque você tem pagamento, tem gateway, então não é algo simples. Então, era demorado porque era algo realmente difícil. E aí, a gente fez todo um trabalho de diminuir esse período. Então, né, a gente tem que lembrar que o contrato, ele é o combinado que você fez, né? Então, eu vou te vender isso assim, assim, assim. Né? Só como a gente fornece software, o software não é um produto pronto que você fala, é isso, tá aqui pronto. O software, ele é meio que vivo, tem várias nuances, tem várias coisas. Então, você precisa deixar tudo preso. Você não quer falar assim, o software é isso, pronto. Não, você quer detalhar tudo. Só que isso tornava o processo longo, porque a pessoa precisava entender tudo. E aí, naturalmente, demorava. Então, a gente separou o escopo principal em outras partes, né? Então, por exemplo, tem a parte só que fala da Lei Geral de Proteção de Dados, tem a parte que fala só de como funciona o gateway de pagamento, tem a parte que funciona só tal coisa. E aí, embora tenha picado em vários pedacinhos, ficou mais fácil de você entender tudo aquilo. E o contrato principal, ele ficou com 4 páginas, antes tinha 40. E aí, ficou bem mais fácil para o cliente ler e entender aquilo. Porque a gente percebeu que as empresas geralmente pegam, leem leem ali, e se eles não entendem muito bem, eles mandam para os advogados. E aí, os advogados demoram mais 3 meses, porque é natural, né? E aí, ali você começa a ter muita trava. Então, a gente simplificou bastante, de modo que o gestor mesmo conseguisse ler, entender. Claro, ele passa pelo jurídico também, mas é mais fácil, o cara já entendeu já, e o jurídico, mais pra ver, beleza, né? Então, isso facilitou bastante. Aí, desses 6 meses, a gente assina hoje em 15 dias, sabe, 30 dias. Tá bem mais rápido, né? Então, é muito mais a pessoa entender aquilo do que ter que ler as 60 páginas. E assim, a gente continua com bastante... Assim, a gente não ficou desguardado, sabe? Tudo que tinha antes tem agora. Só que tá mais organizado. E é de um projeto bem legal que a gente faz lá na C2R, que é de legal design. A gente conversa com cada área de dentro da empresa. A gente entende o negócio, entende a operação. Conversa com o time de financeiro, o CEO, com todo mundo que faz a parte da venda. Para entender o que cada um precisa de dado, qual informação que precisa mesmo estar no contrato, o que não precisa, o que a gente consegue separar em outros documentos. E aí a gente consegue fazer essa aceleração da venda, né? Que foi bem legal, é um case que a gente... legal. Inclusive. Porque realmente, assim, que você só fecha a venda quando você assina e recebe depois, né? Então, assim...
Você, eu já vou fechar, não sei o quê, eu já falei com o meu financeiro. Não, enquanto não assinou, o dinheiro não... Cara, você não tem um negócio. Então, esses 6 meses era o ciclo de venda, né? E aí era ruim pras nossas métricas da empresa, né? Você também tem um case pra contar da Randon. Sim, esse foi um contrato, acho que demorou mais de um ano para assinar. Como a gente lidar com empresas grandes, sempre tem bastante coisa. Contratos de pesquisa e desenvolvimento também envolve CTs, tem CTs privada, né, dentro deles. Então, tem bastante coisa ali que tem que ter. Inicialmente, a gente não tinha nenhum jurídico, né, então era basicamente pedia para prima, irmã, enfim, tia, algum parente para dar uma ajudada. Mas depois que a gente contratou vocês, na verdade é muito bom porque tu profissionaliza, porque eu pessoalmente acho chato ficar pedindo ajuda, claro que no começo não tem muito o que fazer, às vezes não consegue pagar, mas é muito mais confortável você estar pagando alguém, sabe que a pessoa tá ali, eu me sinto mais confortável de cobrar, eu acredito que é mais isso, de conseguir colocar o que precisa no contrato e tudo mais. Normalmente, nossos contratos é a própria empresa que traz, né? Por ser empresas grandes, elas já têm os modelos delas. Então, foi esse... Antes de ir para vocês, acho que ficou uns 6 meses só com a gente ali, até a gente acertar o que a gente tinha em mente. E aí, depois, quando começou a parte jurídica, que a gente começou a realmente passar para vocês. Porque no começo a gente tava, não vou gastar tempo deles, que não faz sentido, porque ainda tem coisas técnicas aqui a decidir, né? Mas, com certeza, ajudou bastante esse auxílio de vocês ali na análise do contrato e que a gente conseguiu realmente avançar, né? Como eu falei, a gente é muito objetivo, às vezes a gente lê uma coisa e não faz muito sentido pra gente, mas legalmente as coisas funcionam um pouco diferente do que a gente pensa. As assessorias, no geral, eu acho que é compra de tempo, assim, pra você conseguir dedicar a outro trabalho, que vai impactar mais na venda da empresa, né? Se dedicar àquilo que tu consegue fazer. E que oportunidades vocês enxergam, assim, no mercado de mobilidade elétrica pra quem tá começando, pra quem tá... Ali na Ampera, por exemplo, tem muita gente saindo, assim como a gente saiu há um tempo atrás, né? Tem muita gente saindo agora e pensando justamente nessa pergunta, assim, o mercado é novo, é grande, né? É um oceano azul. Tu vê, né? Só em Florianópolis, por exemplo, tem a Voltbras, já tem concorrente, né? Tem outras empresas também. Então, assim, o mercado tá bem... assim, bem movimentado, digamos assim. Então, eu vejo assim que tem várias oportunidades. Às vezes para micromobilidade, né? Às vezes tem para veículos autônomos também. Então, o veículo autônomo, né? Veículos que conseguem andar aí sem motoristas, estão cada vez mais presentes assim né? Nos novos lançamentos aí, Tesla, Volvo, etc. Mas que é algo que, né? Por que não se desenvolver também nessa área, ter uma empresa com tecnologia brasileira. Então, eu acho que mas eu acho que o mais importante, sim, na minha opinião, é essa gestão de energia que vai ser necessário mais para frente, assim, sabe? A gente fala muito de... enfim, tenho um painel solar em casa, daí eu vou gerar energia para o meu carro. Daí meu carro é uma bateria sobre rodas, vou chegar no supermercado, já tem redes de supermercados no Reino Unido, por exemplo, que compra energia dos clientes com os seus carros elétricos, porque é mais barato do que comprar da rede. Então, começa a criar... A mobilidade elétrica, ela vai além, assim, do só trocar o motor, né? É todo um ecossistema e um monte de quebra de paradigma que começa a possibilitar vários modelos de negócios diferentes. Então, eu vejo, assim, que tem muita oportunidade. Tem que, né, encontrar, assim, os nichos, que por enquanto são nichos, mas que, assim, é o futuro, assim. Então, quem começar agora... tem uma frase que alguns dos nossos clientes falam, assim, né, tô começando agora porque eu quero beber água limpa, então é isso aí. Eu vejo que, assim, tem bastante oportunidade para você botar pontos de abastecimento, né, porque cada vez tem mais veículos e isso vai precisar de abastecer em algum lugar, e ao mesmo tempo, acho que tem oportunidade de realmente você trabalhar nesse segmento, né? Que eu acho que para aquele jovem, para aquele profissional que está ainda buscando algum lugar para trabalhar, realmente você tem bastante, digamos, vagas que vão fazer você crescer rápido. Porque como é um mercado novo, você não tem grandes profissionais com grandes, sabe, que estão há 50 anos e são mega especialistas.
Então tem muito lugar para você, sabe, subir super rápido. De dali a pouco virar um gerente, um gestor, por ser um mercado novo. Né? Então você aprende rápido e você se desenvolve rápido. Então é uma oportunidade boa, assim, em termos de mercado de trabalho, né? Sim, e pra vocês, assim, como é que foi gerar a demanda nos clientes? Não sei se eles já viam isso como uma necessidade. Ah, tá. Não, geralmente assim, ó, quem busca a Vultibras já meio que já sabe que tem oportunidade, sabe? No início não, assim, no início vinha muita gente que não sabia o que tava fazendo, que queria fazer barco elétrico, queria fazer patinete, aí... Mas isso já amadureceu, então as pessoas que já chegam assim, olha, eu sei mais ou menos que tem uma boa oportunidade, só que eu não sei bem como que eu vou me posicionar. E aí a gente senta, né? É por isso que nossa venda é personalizada, porque a gente ajuda a modelar. Você vai falar, eu acho que... vamos pegar um exemplo lá. Tem aquele profissional que já trabalha com instalação de, sei lá, de painel solar. Ele pode instalar pontos de carregamento também, né? Agora, tem aquele outro player que é uma rede de estacionamentos. Ele já tem vários locais que ele pode colocar os pontos. E aí, no nosso papel aqui é ajudar para tirar o máximo de valor de cada player, para que ele tenha o máximo de resultado. Né? Então, assim, essa demanda já veio meio que, sabe, claro, há 3 anos atrás não, né? Realmente é um mercado que ninguém entendia nada. Mas hoje não, hoje as pessoas já sabem que é um mercado bom, que tá crescendo rápido, só que fala assim, puta, é legal, mas e aí, como é que eu vou me posicionar? E aí que a gente entra também, pra ajudar esse player, falar, a nossa solução faz isso, a gente pode te ajudar assim, 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 tem essa oportunidade aqui, eu acho que você, por ter bastante pontos, você pode colocar os pontos né, então assim, é isso, acho que é muito trabalho nosso de ir catequizando esse mercado, né? No nosso caso, como é bem específico o que a gente faz, normalmente as empresas já sabem o que querem fazer, né? Enfim, eles querem eletrificar alguma coisa ou precisam de algum controle, mas não sabem como. Às vezes eles não sabem que eles precisam de ajuda. Já aconteceu num serviço de a gente precisava desenvolver basicamente um algoritmo de controle, então mais programação, e na hora de implementar eles não tinham o físico ali para implementar e eles não sabiam muito como montar. Então eles viram que precisavam de ajuda para desenvolver isso tudo, e a gente ficou lá, prestou consultoria, enfim, fez aditivos no contrato. Mas normalmente as empresas as empresas que nos procuram, né, a gente não tem uma busca ativa, porque são poucas empresas hoje que fazem isso no Brasil, que trabalham com esse desenvolvimento de tecnologia assim. Então normalmente a gente vem por indicação e a empresa já vem, eu preciso resolver isso, já traz o problema, e daí a gente vai conversando e chega, né, em qual solução seria melhor. E como é que vocês veem o mercado brasileiro comparado ao europeu que eu pesquisei? Que é o que mais está avançado, assim, em mobilidade elétrica. Eu acho que assim, quando você pega Estados Unidos e a Europa em geral, quase todos os temas, eles são mais avançados, né? Vai desde 5G até, sei lá, o transporte público, né? E na mobilidade elétrica é a mesma coisa. Então lá é algo assim, que o carro elétrico já é já é uma dificuldade lá, sabe? Antes tinha bastante força, hoje quase que é uma dificuldade. Então, naturalmente lá é mais desenvolvido, mas o Brasil vai vir numa segunda onda que já tá vindo, né? Que o mercado vai acontecer com bastante força aqui. Né? Então, acho que é natural que em outros países a mobilidade elétrica seja já mais forte. E aqui no Brasil é questão de tempo para que isso também seja um mercado consolidado, com mais vendas de elétricos do que modelos térmicos, né? Que a gente fala, né? Então, é questão de tempo, sabe? É como todas as outras tecnologias, né? E até acho que uma grande barreira hoje é o próprio custo do veículo elétrico. Né, que no Brasil um elétrico custa às vezes mais de 200 mil reais, é um valor alto, né? Só que toda a tecnologia começa cara, né? O próprio celular no início era super caro e hoje, né, você tem celular a partir de, sei lá, 200 reais, né?
E o carro é a mesma coisa. Daqui 5 anos, o carro popular, né? O Gol vai ser elétrico também, e é isso aí. Celtinha. Né, o Celtinha já vai vir de fábrica, né? E aí eu acho que a oportunidade que o Matheus trabalha bastante é esse período de transição, né? Que ainda vai longe, né? Porque assim, lembrem que o Brasil tem 40 milhões de carros, né? Veículos leves. É muita coisa, né? E tá vendendo hoje, salvo engano, 2 milhões de carros ano, né? Algo por aí. Já faz tempo que eu não vejo os números, mas por aí. Então, assim, são quantos anos para você trocar toda a nossa frota? Fora os veículos pesados, né? Os ônibus e tudo mais. Então, é claro que assim, não vai ser de um dia para o outro que todos os carros vão ser elétricos. Sim. Porque tem muito carro ainda, né? Mas qualquer 100 mil carros é bastante coisa. Porque o Brasil é um país super grande, né? Então, por isso que tem oportunidade ainda que ela vá no longo prazo, né? Sim, eu sempre pergunto, né, o que a gente vai fazer com a frota que vai ficar para trás. Então, por mais que, hoje a gente já vê as montadoras com fila de espera para entregar veículos, né? Então, a gente vê realmente a Swap entrando com esse período de transição que no Brasil pode demorar um pouco mais. Então, né, é um mercado interessante ainda para se explorar, né? E aí, nesse comparativo, assim, de Brasil e Europa e Estados Unidos, assim, o que eu vejo é que o Brasil está muito bem posicionado, principalmente por essa parte de energia, porque a gente tem uma matriz energética muito limpa, em abundância, né? Então, assim, na Europa está tendo problema de energia, né? E gás, enfim. Aqui a gente tem o carro elétrico limpo, verde, de verdade, assim, porque o veículo aqui elétrico, ele polui menos do que o etanol, por exemplo, e tudo isso mostra como o Brasil tem a chance, assim, de ser a referência em mobilidade elétrica, né? A gente tem grandes empresas do setor de energia, a gente tem desenvolvimento nacional de tecnologia, né? A própria MVP, por exemplo, enfim, tem outras que já são indústrias maiores também, mas a gente vê, assim, que o Brasil realmente é o lugar para a mobilidade elétrica acontecer, sabe? Então, seja pela eletrificação dos veículos, né, pela conversão, mas também a vinda de novas montadoras para o Brasil, que está acontecendo, essa parte de energia que eu comentei também. Então, tudo isso mostra, assim, como nessa segunda onda, assim, que o B comentou, que acho que a gente está aprendendo com os erros do pessoal que fez essa primeira onda lá fora, e a gente vai crescer mais rápido do que eles cresceram antes, assim, sabe? Que então, massa, tomara. Exato. E aí, em relação aos investimentos, vocês veem que os investidores brasileiros, ou as empresas brasileiras, elas querem investir na mobilidade elétrica? Elas veem isso como promissor? Ou ainda tá mais tímido, assim? Acho que depende muito tipo assim, ó, se você pega sei lá, a CTG, que é uma empresa chinesa, eles investem bastante porque lá já tá forte, né? Então, é muito da matriz da diretoria, né? Se é uma diretoria mais evoluída, vamos dizer assim, eles investem mais. Agora, se é uma matriz mais brasileira, sabe, que não tem tanta visão de fora, a gente vê o investimento um pouco mais tímido, né? Tanto que as montadoras que estão investindo mais são as montadoras chinesas, né? A Great Wall, a BYD, que estão montando fábricas aqui no Brasil, porque realmente elas veem que é um mercado que está vindo forte, né? Agora, as montadoras mais antigas, mais conservadoras, elas estão investindo menos. E da mesma forma, se você pega uma rede de supermercados regional, ela não vai olhar isso com tanta força. Agora, se você pega uma rede de supermercados que a matriz é da França, por exemplo, ela olha mais a mobilidade como algo que está vindo com mais força, assim. Então, acho que vai muito da diretriz das empresas, sabe? Digamos, da fonte que eles têm as informações, né? É um tópico que está bem alto, né? Então, todo mundo quer estar por dentro, mas também o Brasil, várias empresas grandes do Brasil têm aquele medo de inovar, né? Vê empresas gigantes aqui no Brasil que, na verdade, ele prefere ficar esperando, ver o que vai acontecer e depois entrar, ou enfim, adquirir a empresa que inovou, alguma coisa assim. Porque no Brasil tem um custo a mais dessa parte de inovação, é tudo muito difícil, muito arriscado.
Então, normalmente, as empresas preferem ser mais seguras e deixar essa parte para quem já sabe, né? Mas é um tópico que está bem alto, é falado em quase todas as empresas isso, e todo mundo tenta, de alguma forma, entrar nesse mercado. Eu vejo, assim, pelas pautas ESG, né? Principalmente se essa empresa, assim, tá bem direcionada pelas pautas ESG, pronto, assim, a empresa começa a olhar isso com outros olhos, deixa de ver como despesa e ver realmente como investimento, tanto de imagem, mas também de operacional, né? Hoje, a gente tenta buscar esses clientes que têm essas frotas que queiram reduzir a pegada de carbono, mas também que queiram reduzir o custo operacional, porque o veículo elétrico ele é mais econômico, né? Então, assim, é um combo muito bom. É difícil alguém não querer reduzir os custos e ainda reduzir as emissões de CO2, mas tem empresas que olham pro produto, assim, mobilidade elétrica como um todo e falam, cara, é muito caro. E não quero nem saber de quanto de emissão de CO2 que eu vou reduzir aqui. Agora tem outras empresas que falam assim, cara, não importa o preço, eu quero mitigar aqui as emissões, eu quero ter o crédito de carbono. Então, realmente, como o Bernardo comentou, assim, tem empresas que estão bem mais avançadas, outras mais tímidas nesse assunto, mas é justamente essa matriz, assim, da diretoria, esse direcionamento que acaba mandando. Sim. E para captação, assim, não sei, Petrobras está investindo também nessas tecnologias novas? Petrobras tira petróleo, né? Então, assim, o negócio dela não é veículo elétrico, né? Sim. Mas agora, a Vibra, que é quem comprou a BR Distribuidora, sim, ela tá investindo e até pesado em mobilidade elétrica. Né? Então, se você pega a própria Shell, se você pega as principais, né, eles estão investindo bastante nesse segmento, né? Porque muita gente acha que o petróleo, né, o lobby do petróleo vai matar o carro elétrico. Muita gente fala isso, só que é meio que uma fake news, assim, porque não é só a gasolina que leva petróleo, né? O plástico leva petróleo, então tem outras N aplicações. Sim. Então, assim, o carro elétrico não vai acabar com a indústria do petróleo, não vai falir a Petrobras porque não tem mais carro a gasolina, né? Senão o etanol já teria sido um problemão, né? E não é, o pessoal até tem bastante força no etanol também. Então, assim, acho que tem espaço para todo mundo, sabe? E agora, olhando em investimento de pequenas empresas, né? Tipo, fundraising mesmo, acho que o mercado de venture capital tá difícil, né? Quer dizer, não é só para mobilidade, é para todos os segmentos. E a mobilidade, naturalmente, acaba sendo prejudicada, mas não pela mobilidade elétrica em si, mas porque o mercado, né, tá difícil para todo mundo, né? Mas mesmo assim, dependendo da tese dos fundos, eles estão, sim, querendo empresas de mobilidade elétrica. Né? Claro, assim, tem muito fundo que investe em fintech, tem muito fundo que investe em sei lá o quê, mas tem fundos que investem em mobilidade elétrica. Né? Então tem espaço, né? Só que o mercado tá difícil pelo momento do mercado mesmo, né? E não para mobilidade elétrica. Como é que vocês veem? Deu aquele boom, né, de todo mundo investir, todo mundo conseguir milhões com um PowerPoint, e depois o pessoal viu que não era bem assim, daí por isso que deu essa decaída até. Mas no nosso caso, acho que do Matheus também é um pouquinho diferente do Bernardo, como a gente trabalha com a parte de hardware, isso já é mais mal visto por investidor. Mal visto porque normalmente é algo mais arriscado, né? Enfim, Menos escala, né? Pode ser escalável, mas é mais difícil e tem um custo inicial muito alto, tem um risco mais alto. Enfim, vai fazer um protótipo, vai fazer um carro, converter um carro elétrico, não é que nem fazer um software que é o cara sentar ali e mexer no computador, né? Claro, enfim, não digo questão de dificuldade, mas questão de custo, né? Pô, precisa de um computador que vai custar 3 mil, um carro vai importar coisa da China. Questão de segurança de trabalho, tudo, né? Não, acho que isso nem entra no... Só se trabalhando, então não tem problema. Mas todo o custo para fazer o protótipo, fazer a prova de conceito é bem alto e, consequentemente, os riscos são maiores também. Então, o pessoal costuma fugir um pouco dessa parte de hardware, mas, como o B falou, também caiu bastante. O pessoal analisa com mais cuidado as empresas antes de investir, então acaba reduzindo bastante agora. Eu acho que é isso, assim, hardware acaba sendo a primeira limitação, assim, né, dos fundos. Mas isso faz com que a gente fique um pouco mais criativo, assim, então que a gente vai buscar recursos em outros lugares, não só em fundos de investimento.
E aí começa muito desse smart money, assim. Então, possíveis clientes têm interesse em ser investidor. Às vezes, né, pessoas aí do mercado também que né, mentores, ou enfim, pessoas que também estão envolvidas assim no setor de logística e mobilidade, começam a ser possíveis investidores anjo, que pode ajudar nesse início, assim. Então, eu acho que faz parte, assim, foi muito dessa movimentação de, pô, antes todo mundo dava vários cheques em branco, agora todo mundo, opa, vamos pensar antes aqui um pouco mais, né? E aí a gente, por ser hardware, acaba sofrendo um pouquinho mais, assim, mas eu acho que faz parte, né? Todos os fundos que a gente conversou, sempre, até os que não tinham a tese de mobilidade elétrica, achavam muito legal a ideia, e apoiavam bastante, mas falavam, putz, infelizmente não é nossa tese, e né, como é que tá a validação de vocês de mercado também, então essa parte dos clientes pra gente é muito importante, né, por ser algo assim que acaba sendo um pouco do escopo, assim, né, de tu tá acostumado a comprar um carro da concessionária, não a transformar o teu carro, né, em elétrico. Por mais que tenha o GNV, o GNV é algo bem comum no Brasil, isso a gente às vezes consegue entrar meio que numa carona, assim, numa onda de pensamento da linha de raciocínio até o cara entender, pô, o que a gente faz. Mas com certeza, por ser hardware, né, ter protótipo, testes envolvidos, assim, a gente tem os riscos além de como se fosse apenas software ou outra coisa, assim, outra atividade. Enquanto empresários agora, quais desafios, assim, vocês enfrentaram dentro do mercado? Em gestão, time? Eu acho que o mais difícil é ter pessoas boas, sabe? Pessoas que realmente estão lá, que vestem a camisa. Mas acho que o nosso time, ele é muito bom, né? Acho que, pô, todo mundo ali veste a camisa super, pega super junto. Só que não é fácil você ter pessoas que pensam assim, que estão ali realmente porque gostam. Claro que ninguém trabalha de graça, né? Mas assim, a pessoa tem que gostar, sabe? Então acho que o time é o principal valor que a empresa tem e naturalmente é uma das maiores dificuldades, né? A gente ter pessoas legais para poder expandir o time, poder, né? Porque sem pessoas você não faz nada, né? Você, claro, que precisa de recursos também, só que eu acho que o recurso você vai lá, conversa com alguém ali, beleza, você levanta, só que depois você precisa montar um time, né? Porque acho que se você for ver, todas as dificuldades passam por relações entre pessoas, né? Seja algum fornecedor que tá com alguma dificuldade, no fim, sempre pessoas, né? Mas acho que time realmente é o mais... Eu não digo que é o mais difícil, mas é onde a gente tem que olhar com mais cuidado, sabe? Porque realmente você, além de achar essas pessoas boas, você precisa retê-las, né? Então, como você deixa eles motivados, como que deixa eles satisfeitos, né? Então, e não é fácil, porque pessoas diferentes, cada um tem as suas pretensões, cada um tem as suas dúvidas, as suas vontades, e você precisa conciliar isso tudo com o rumo da empresa também, né? Ou seja, fazer com que a empresa fique feliz e que o nosso time também fique feliz, trabalhando e motivado, né? Então, é isso, assim, esse eu acho que é o grande desafio de você ter uma empresa de pessoas, né? Sim. Na verdade, tu perguntou problemas, eu acho que todos os possíveis existem, né? Mas o principal é que na escola, na graduação, nada te ensina a criar uma empresa. Sempre é falado em, vai trabalhar em uma empresa, vai trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Isso, pelo menos da minha época, não sei como é que tá agora, mas sempre todo mundo, e ele, não sei quem foi trabalhar na WEG, não sei quem foi trabalhar na Volkswagen, só, tipo, empresa grande. Mas nunca era bem falado, tipo, a pessoa abriu uma empresa. Eu acho que agora talvez está mudando um pouco isso, mas ninguém aprende isso, não tem um curso, sempre parece inacessível, né? Então assim... Sempre pra fora. Isso, nunca é algo, pô, assim tu pode abrir uma empresa, ou tem, sei lá, como funciona abrir uma empresa, como funciona uma empresa. A gente não tem esse ensinamento desde cedo. Daí entra o que o Bernardo falou lá no começo, que você tem que ir atrás desse conhecimento de alguma forma. Então, basicamente, tem que ir atrás de quem tem uma empresa e perguntar, pô, como é que fez? Como é que funciona? Eu converso bastante com o Bernardo até.
A gente, como é que foi? Tô tendo esse problema, como é que tu resolveu, já teve esse problema? Então, tentar entender dos outros empresários, né, quem já passou por esses problemas, como é que eles chegaram na solução, e aí tentar trazer isso para dentro da tua empresa, né? Lá ele fez assim, mas tinha essa questão, como é que eu trago isso para cá, como é que eu resolvo isso aqui? Basicamente isso, né? Falta não ter essa formação, tu tem que correr atrás, né? Bastante. E também entra na questão que o Bernardo falou de time, né? Que é o principal, tu ter pessoas, porque no final das contas, com quem tu trabalha, quem tu passa mais tempo na tua vida, tem vários estudos falando nisso, vai passar no mínimo 8 horas por dia com a pessoa que tu trabalha. Então, se tu não trabalhar com pessoas que não são legais, ou enfim, não tiver um ambiente legal, tu não rende, tu não vai se sentir confortável, e se as pessoas não rendem, a empresa não rende também. Consequência isso. Então, basicamente, tu ter um time bom ajuda muito, né? Eu falo isso bastante pro pessoal da equipe. Pô, gente, a gente fica, acho que mais tempo aqui nós do que com a família, em casa, com os amigos. Então, não é que a gente tem que ser melhor amigo, mas, cara, a gente tem que trabalhar bem junto, né? Mas eu acho que, com certeza, assim, desafios são muitos, né? Realmente, eu acho que essa parte da equipe é essencial, assim, sozinho a gente não vai para lugar nenhum. E aí, também, saber lidar com as pessoas, saber lidar com essa motivação e tal. Eu acho que, assim, um ponto muito importante é o propósito, assim, né? O porquê, assim, o porquê tu tá fazendo aquilo, porque, pô, vai ter tantas barreiras, tantas dificuldades, tantas pessoas, assim, que vão tentar dificultar o teu processo, tantas coisas que acontecem, às vezes tu não sabe o porquê. Se tu não tiver o propósito bem firme, assim, bem certo, tu cansa, desanima, tu sabe, tu olha pro lado, tu vê o amiguinho que foi trabalhar num outro lugar e tá, pô, super feliz, sem ter que se preocupar em cuidar de uma empresa. Mas por isso que eu acho que, assim, acho que a gente falou que uma tríplice coroa muito importante, assim, é a equipe, né, porque sozinho tu não consegue fazer nada, essas experiências, assim, que acaba sendo na raça, assim, né, tu aprende no tranco, fazendo, vendo, errando rápido para corrigir. E aí essa parte do propósito, porque né, o motivo do qual tu iniciou aquilo no primeiro lugar, e é um motivo também, assim, tendo um propósito bem claro, né, e tendo essa visão bem definida, tu consegue motivar bem a tua equipe, tu consegue mostrar para eles o caminho e para onde, né, pô, gente, a gente tá fazendo tudo isso aqui para chegar lá, né, então tendo isso bem claro, assim, não que seja a solução de todos os problemas, mas ajuda bastante. Assim. A pessoa tem que gostar para ter uma empresa, na verdade. Tem que... Porque não é... tu vai lá, trabalha, acabou o trabalho, caiu a caneta, né? O pessoal fala, caiu a caneta, não faço mais nada, vou para casa. Desliga o sistema. Não tem mais incomodação. Claro, a pessoa tem uma incomodação ali, ela tem que ter um certo desempenho, senão corre risco da empresa mandar embora. Claro, se a pessoa chegar e não fizer nada, é natural, mas não tem aquele... estourou um cano, caiu alguma coisa, tu tem que resolver, porque a empresa é tua, não vai vir alguém resolver pra ti os problemas. Sim. Então tem essa questão também. Queria perguntar pra vocês se vocês já pensaram em abrir uma sociedade, vocês três, ou não ia dar certo? Eu acho que ia, só que falta o projetinho, né, pra gente fazer. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas acho que, assim, ideia não falta... Quem sabe pode ser... A MVP e a SUAP tem algumas frentes, assim, de trabalho que acabam se aproximando um pouco mais do que, claro, com o Bernardo, que é justamente, né, porque a MVP produz motor, inversor, materiais para veículos elétricos, e a SUAP tem toda essa parte de operação, montagem, banco de baterias também. Então a gente pensa, claro, em projetos futuros em conjunto, assim. Mas, assim, o que eu ia comentar, que eu acho que é o mais legal, é esse ecossistema que a gente tem aqui, sabe? De estar junto e poder trocar essas experiências, trocar essas ideias. Porque realmente o pessoal normalmente fala, e é verdade, assim, mas empreender e ter essa jornada, assim, acaba sendo bem solitário às vezes. Porque, sei lá, tu não tem, né, nunca fez aquilo, tu não aprende em algum lugar como é que se faz, então tu tem que também ter meio que uma rede de apoio. Sim. Assim, com pessoas. O bom de Floripa é que tem bastante também evento, e daí o pessoal é mais aberto a conversar, né? Não, é um exercício, tu chegar num evento que tu não conhece ninguém, e aí tu chega lá todo assim, tá, opa, tudo bem, e aí vai, né? Uma hora engata, assim, mas é realmente algo que faz a diferença, assim, esse ecossistema, com certeza. E aí, pra finalizar a nossa conversa, eu queria que vocês dessem uma dica pra quem tá começando a empreender no mercado de mobilidade elétrica.
Eu acho que não é nem pra quem tá nesse segmento, mas acho que é pra geral mesmo, né? Que é a gente não desistir, porque muita gente vai desacreditar a gente, né? Ainda mais quando é um mercado novo, que as pessoas não estão inseridas nele, né? Então é igual, tipo assim, pra mim, Bitcoin é um mercado que pra mim eu não entendo nada. Entendo nada de Bitcoin. Não é por isso que o Bitcoin não vai funcionar e quem tá lá é maluco, entendeu? Então, assim, muita gente vai desacreditar, falar que você é maluco, que não sei o quê, que nunca dá certo. E o pior de tudo é que muitas vezes realmente não é fácil. Então, realmente dá vontade de largar tudo. Só que não pode, você tem que ter muita força, né? Resiliência. Acho que a vida é uma montanha-russa de sentimentos, né? Então, às vezes, tu acha que vai dar tudo certo e depois dá tudo errado. E às vezes, né, é o oposto também. Então, acho que a grande dica é pra você ter bastante força, sabe? É a famosa resiliência, né? Que é botar fé no que você tá se propondo realmente, né? E não deixar se levar por quem nem sabe o que você tá fazendo. Né? A gente chegou a ouvir que o carro ele ia ter tipo um sistema de regeneração que nunca ia precisar abastecer o carro. Que é uma regra básica da física, assim, né? Não, tipo assim, não faz sentido nenhum. Mas as pessoas falam, infinita. Aí, pô, como é que você vai deixar um cara desse e falar que você tá fazendo errado? Então não pode, você tem que acreditar muito, assim, né? Tem que filtrar. Claro que quando a gente fala que você tem que ter bastante tranquilidade, saber que você não sabe tudo, você também tem que saber que alguma coisa você sabe e que também, né, não dá pra levar... Não dá pra deixar levar por bobagem assim, né? Mas acho que é isso, pessoal, é ter bastante força, não desistir, porque no final dá mais certo do que não. Então, o saldo é positivo, né? E normalmente as primeiras ideias são as que menos tem chance de funcionar. Tu tem, pô, ideia genial, vou fazer isso aqui, vai dar certo, cara. Tu não pensou em tudo ainda, então justamente ter força aí, pensando, batendo, apresentando para outros, ver se faz sentido. Tu ter a ideia e pensar, parece muito óbvio para ti, mas aí quando fala com alguém, sempre vem aquele, tá, mas e esse ponto aqui? Vem sempre um porém de alguém. Então, conversar com bastante gente, apresentar essa ideia, conversar com quem já tem empresa, isso ajuda bastante, né? Então, tipo, tu apresentar a tua ideia e ver quais são qual que é o outro ponto de vista. Porque quem criou é tudo muito óbvio, isso em qualquer coisa, mas quando tu vê o ponto de quem tá por fora, ajuda bastante, né? Então, ter esse networking aí de pessoas, não precisa ser na mesma área, né? Então, de outras áreas, se estiver na mesma área, melhor ainda, as pessoas vão saber muito mais como te ajudar. Mas tentar aprender com os outros, né? Principalmente. Massa. Show, não, acho que é isso, assim, quando a gente pensa também, né, empreender nesse mercado, acho que é tudo isso que a gente tá falando aqui, né, de, pô, tem que ter muita resiliência, tem que, enfim, ir pra cima. Eu acho que por ser um mercado novo e às vezes a gente acaba tendo umas ideias mirabolantes, assim, novas, eu acho que essa parte de validar é muito importante. Tipo, vai conversar com pessoas que tu conhece do mercado, apresenta essa ideia, né? Sei lá, tenta preparar de alguma maneira que tu consiga explicar o que tu quer fazer, para ver se realmente tem demanda, porque... Não esconder, né? Tem gente que esconde tudo. Tem gente que assim, pô, tem uma super ideia, mas assina esse NDA aqui. Mas, amigo, uma ideia e tal... Claro, eu acho que tem algumas ideias, eu acho que valem o NDA, mas assim, tem muita coisa que, pô, uma conversa de bar com os amigos, com alguém que tu confia, tu já consegue ter muito output, assim, né? Então, eu acho que essa parte de validar é muito importante. E outra, não adianta tu ter um baita produto se não tem quem compre. Não tem... Né? Pô, eu tenho uma solução aqui para um problema que não existe. Então não faz muito sentido, assim. Então, assim, para quem quer empreender, eu acho que nessa área, eu acho que esse é o caminho, assim, tu vai conversando com as pessoas, valida a ideia e tal. Um caminho que eu acho que é muito interessante também é ter experiências em outras empresas. Então, a SUAP, por exemplo, está de portas abertas. Mas, assim, eu digo, né, a gente também sabe que, pô, muitas pessoas acabam passando pelas empresas para ganhar experiência e depois
abrir a sua própria empresa, né? Então, eu acho que fazer parte do mercado antes de abrir uma empresa, porque às vezes é muito difícil. Pô, tu tá na faculdade e tu vai abrir uma empresa, só que tu nunca teve nenhuma experiência profissional antes. Então, às vezes, tu não sabe nem como lidar num ambiente de trabalho, né? Então, isso é complicado. Então, às vezes, eu acho que é muito importante, assim, na trajetória, tu ter as próprias experiências em empresas de setores diferentes, assim, antes de tu também ter a tua própria, porque senão tu não tem nenhuma referência Sim. do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Como é que é um chefe bom, como é que é um chefe ruim, como é que é uma dupla. Até pra tu trazer novas ideias também pra empresa. Exato. Uma cabeça que já teve outras histórias. Exato. Não, vira e mexe, a gente sabe, pô, lembra aquela coisa lá que não funcionava, não pera? Não, lembra aquela coisa que já tem um repertório. era muito legal? Pô, aplica aqui, aplica lá. Então... De cultura também, né? De time, muito massa. Exato. Não, exato. A Vultibras é um baita exemplo, assim, de cultura de time que consegue juntar todo mundo, consegue juntar todo mundo aí com, né, para eventos, para integrações, mas também para, né, para realmente mexer esse mercado, assim. Isso aí. Então, obrigada, pessoal, pela presença. Foi muito legal a conversa. E aí a gente se vê nos próximos episódios aí do C2RCast. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.